Olá, eu sou Michele da Luz Domingos e você está escutando ao Diversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio Assédio Moral e Sexual no Trabalho, o que saber e fazer, que visa conhecer e refletir sobre o assédio moral no trabalho e identificar atos que podem configurar a prática do assédio moral e estratégias de enfrentamento e intervenção. Neste encontro, contamos com a participação da Corregedora-Geral da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, PGM, que já atuou como Procuradora-Chefe da Assessoria de Assuntos Institucionais e Legislativos da PGM, Procuradora-Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, Procuradora-Chefe do Centro de Estudos de Direito Municipal, Procuradora-Chefe da Procuradoria de Pessoal Estatutário, doutora Clarissa Borer. Discorre sobre as categorias de assédio moral e sexual, identificação do assédio moral e sexual no trabalho, estratégias de enfrentamento, legislação sobre o assédio na Prefeitura Municipal de Porto Alegre, suas consequências e denúncia. Olá, eu sou Clarissa e hoje nós vamos conversar sobre assédio sexual e assédio moral na administração pública. Bom, o assédio sexual e o assédio moral são delicadíssimos ilícitos administrativos que derivam de diversos postulados constitucionais, em especial da garantia constitucional inscrita ali no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que é a questão da garantia da inviolabilidade da vida, da honra, da dignidade. Bom, ambos, tanto assédio sexual quanto moral, são processos graves e extremos de violência no ambiente de trabalho. Existem muitas tipologias e várias catalogações dos tipos de assédio moral. Eu prefiro adotar uma classificação, inclusive mais visual, que é a classificação quádrupla do assédio moral. Primeiro tipo é o assédio moral descendente. É aquele assédio praticado do subordinado com relação à sua chefia. O segundo tipo é o assédio moral descendente, que é aquele praticado da chefia com relação aos seus subordinados. Existe também o assédio horizontal, que é aquele praticado entre os pares, e também muito em voga hoje em dia é o assédio chamado assédio organizacional, que é o chamado de straining, que é aquela situação de estresse absoluto no trabalho, gerenciamento por estresse, metas inatingíveis, pressões constantes, urgências em cima de urgências. Esse tipo de assédio moral está muito em voga hoje em dia. Bom, como práticas recorrentes de assédio moral, geralmente nós temos a questão de delegar tarefas de alta complexidade para servidores que não têm capacidade técnica nem operacional para fazer frente àquelas demandas, ou vice-versa, delegar tarefas muito fáceis, muito singelas para servidores que têm aí um aporte teórico, uma capacidade operacional muito superior às tarefas delegadas. Ocorre também muito dentro da administração pública a questão dos comentários humilhantes no ambiente de trabalho e também muito frequente na administração pública o chamado contrato de inação, que é quando tu retira do servidor o conteúdo do seu próprio trabalho. Tu deixa a pessoa literalmente sem fazer nada. Para usar um jargão aqui da Prefeitura de Porto Alegre, é botar o fulano tá no Ministério do Ar, tá na Sibéria, botaram na geladeira. É esse tipo de situação que, segundo a Organização Mundial de Saúde, causa um padecimento psíquico muito sério no servidor e que juridicamente é chamado de contrato de inação. Por fim, também, hoje em dia está bem em alta a questão do chamado canibalismo de carreira, que é aquela pessoa quase um psicopata corporativo que toma para si ideias de outros, que toma para si tarefas feitas por outros e assim sucessivamente. Infelizmente, os alvos frequentes do assédio moral são aquelas pessoas consideradas geralmente como polo
mais fraco da relação, que seriam as mulheres, as estagiárias, terceirizados e, por incrível que pareça, pessoas que sofreram acidente de trabalho. Bom, por seu turno, o assédio sexual, também um conceito muito singelo, é toda aquela conduta de natureza sexual não solicitada no ambiente de trabalho. Ainda trabalhando com tipologias muito claras, muito clássicas, eu cito 2 tipos de assédio sexual. O assédio por intimidação, que é aquela, digamos assim, aquela coação direta sobre a vítima, ou o chamado assédio qui pro quo, aquele por chantagem. Dentro da administração ele é bem mais frequente porque o assediador oferta para a vítima benesses de natureza funcional, horas extras, diminuição da carga de trabalho, funções gratificadas, dispensa de ponto e assim sucessivamente. Com relação ao assédio sexual, é importante nós nos lembrarmos que sempre que nós nos depararmos com uma situação de assédio sexual, além do nosso dever de fazer a persecução do ilícito administrativo, nós temos também o dever de fazer a persecução do ilícito penal. Por quê? Porque o assédio sexual, ele é uma conduta criminalizada. Está ali inscrito no artigo 216-A do Código Penal. Ou seja, toda vez que nós formos apurar um ilícito administrativo de assédio sexual, seja na via da sindicância, da investigação, do inquérito, nós também temos que fazer com que ele seja apurado na via penal. Ou seja, fazer a comunicação de ocorrência para instrução de eventual inquérito policial e, por que não, de eventual ação penal que possa aí esclarecer se houve ou não o cometimento desse crime. Falando especificamente do município de Porto Alegre, é interessante a gente observar que tanto o assédio sexual quanto o assédio moral são condutas proibidas há mais de 2 décadas no município de Porto Alegre. O assédio sexual foi introduzido no rol de proibições do nosso Estatuto, da Lei Complementar 133, no ano de 2000. E o assédio moral também foi inscrito no rol de proibições do nosso Estatuto no ano de 2003. Eles estão ali catalogados como proibições de condutas funcionais no artigo 197, incisos 24 e 25 da Lei Complementar 133, que é o chamado Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, que traz também o registro de que é facultada a mudança de local de trabalho da vítima. Faculdade é essa que é quase mandatória, porque todos sabem que é altamente recomendável tu apartar numa situação de assédio para baixar o estrépito que se causa naquele ambiente de trabalho. É totalmente aconselhável tu apartar suposto assediador da suposta vítima. Mas enfim, a delicadeza desses processos de assédio sexual e de assédio moral é a prova, a matéria probatória. Por quê? Porque a gente precisa fugir do binômio palavra da vítima contra a palavra do assediador. Isso é a questão, digamos assim, a questão-chave desses processos de sindicância, de inquérito, de investigação, seja lá o que for. Tudo que for envolver ilícito administrativo de assédio sexual e assédio moral, a primeira questão que a gente tem que se preocupar é com a prova, não é? Bom, existem 2 grandes postulados, antes de falar das provas dos assédios sexual e moral, existem 2 grandes postulados referentes à prova que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de processo disciplinar. Primeiro deles é o livre convencimento motivado, ou seja, a comissão processante de inquérito, sindicância, investigação, seja lá o que for, ela tem que levar em consideração a prova, ou seja, ela pode se convencer da maneira como lhe aprouver, mas ela tem que fundamentar em qual prova ela deu aquela sugestão de arquivamento ou ela deu aquela sugestão de aplicação de penalidade. O segundo grande postulado é o postulado da presunção da inocência, porque sim milita a favor daquele indiciado, daquele sindicado, daquele investigado, daquele denunciado, uma presunção constitucional de inocência. Ou seja, incumbe à comissão fazer a prova de que houve, de fato,
a prática de assédio sexual ou moral. Daí, nesse arcabouço, surge a importância da matéria probatória dentro dos processos de assédio sexual e moral. Eu diria que 95% dos processos de assédios, eles envolvem ou prova testemunhal ou prova produzida no meio digital. E essas duas provas, elas são igualmente difíceis. A prova testemunhal é uma prova difícil, tá? Com um parênteses de que no processo administrativo disciplinar não existe testemunha de defesa nem testemunha de acusação. Existem testemunhas do processo, ou seja, todos são convidados para contribuir para o esclarecimento dos fatos. Mas essa prova, ela tem as suas delicadezas porque ela é uma prova com altos graus de subjetivismo e vagueza. Ela é uma prova que depende da percepção. Ela é uma prova fluida. E muitas vezes uma testemunha acaba contradizendo a outra, uma afirma o que a outra negou. E isso complexifica bastante a instrução dos processos administrativos disciplinares, onde se debate assédio sexual e assédio moral. O segundo grande tipo de prova, e eu diria que é a maioria atualmente, é a prova produzida por meio digital. É o famoso print de WhatsApp, o print de Instagram, que é o suporte mais utilizado hoje em dia para a prática desses ilícitos no meio digital. Existe uma sensação que a internet ela é uma espécie de terra de ninguém, certo? A internet ela te deixa muito, a percepção que eu tenho é que ela te deixa muito à vontade para cometer qualquer tipo de atrocidade, né? Para tu dizer o que tu quiser, a pessoa parece que se sente mais protegida de fazer aquilo pela internet. Claro que deve trazer o que tem de melhor nas pessoas, mas também ela traz o que há de pior nas pessoas. E essa percepção, ela tem consigo um encorajamento aí com relação aos crimes cibernéticos. E o pior de tudo é que 80% desses crimes cibernéticos são praticados contra mulheres. Quem contabilizou isso foi o Tribunal de Contas da União, não é? Todo mundo pode perguntar, mas por que Tribunal de Contas da União, né? O que o Tribunal de Contas da União tem a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque processos de assédio sexual e assédio moral, eles custam caro para o erário. Eles se convertem numa ação de indenização por dano moral, ou eles se convertem em processos de absenteísmo que também custam, né? Também sacrificam o erário. Então são processos caros e daí a preocupação do Tribunal de Contas com esse tema. A prova produzida em meio digital, o grande problema dela é que a gente consiga garantir o que em direito a gente chama de cadeia de custódia da prova. Em bom português, isso significa o seguinte, significa que eu comprove que aquela prova não foi adulterada, porque tudo que eu produzo na internet, ele pode ser adulterado, em tese. Então, a primeira preocupação, quando a gente está tratando de assédio sexual ou assédio moral, é preservar a prova. Essa é a primeira preocupação que a gente tem. Depois a gente faz a instrução correta do processo, mas a primeira preocupação tem que ser o espelhamento dessa prova e a autenticação dessa prova com os meios legais disponíveis. Existem 2 grandes meios legais de autenticação da prova digital. Primeiro é a ata notarial, que é um procedimento caro e é um procedimento bastante burocratizado, mas que é utilizado. Ou a gente pode pensar em fazer o salvamento dessa prova em blockchain, que é um plugin que se usa no Google Chrome, que tem um preço bem democrático, não é? Tem um preço bem democrático e que tu faz o salvamento compartimentado desses arquivos pela coleta de metadados. E o blockchain, o salvamento de documentos blockchain, ele é 100% certificado, né? Ele é garantido para a gente pensar, assim, ter uma ideia, todo mundo sabe que o blockchain é a tecnologia por trás das criptomoedas, não é? Então, ele é uma prova inconteste de que aquele fato, de fato, com perdão da redundância, ocorreu. A parte da questão da prova, eu acho importante finalizar essa conversa chamando atenção para a importância do desenvolvimento de uma cultura de combate ao assédio e também de uma cultura de fortalecimento dos canais de denúncia. Por quê? Porque a gente sabe, tem certeza que existem muitos casos subnotificados. E também fazer um registro final
de que a discussão de assédio sexual e moral, ela ganhou fôlego depois da pandemia. Ainda não tenho uma explicação para isso, mas é fato inconteste que essas discussões elas ganharam fôlego depois da pandemia. E eu penso que esse é o momento de restabelecer a confiança do servidor no Estado, né? A confiança do servidor na administração pública. E uma das maneiras de fazer isso, que poucas vezes é lembrado, não é só combatendo o assédio, mas é valorizando as condutas eticamente positivas, as condutas moralmente recomendadas dentro do serviço público. Eu penso que quando tu fortalece o positivo, imediatamente tu enfraquece aquilo que é negativo, não é? Parece que tu faz um holofote ao contrário. Então, partindo dessa questão de valorizar os elementos positivos, os elementos eticamente positivos de conduta, moralmente positivos de conduta dentro da administração pública, eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio por esse projeto do Diversidade em Pauta e agradecer demais o convite de vocês para estar aqui compartilhando essas informações. Este foi mais um episódio do podcast Diversidade em Pauta, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e suporte da Coordenação de Música, Idealização SEDAF e Produção Audiovisual Estúdio Geral do FLAC. Em breve, lançaremos o 7º episódio com o tema Comunicação Inclusiva. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui.